Gente, tudo bem? Ó, já adicionei o Franz que vai conversar com a gente hoje. Só aguardando ele conectar para a gente já começar o nosso papo, tá bom? Aproveitar enquanto ele não está conectando e apresentando um pouco. O Franz é doutor em microbiologia, trabalha especializado com bancos de leite, foi orientador inclusive de doutorado da Márcia, que é a nossa membra aqui do Conecta Micro. Em relação a leite, ele foi um dos primeiros relatos de Staphylococcus aureus resistente à meticilina em leite humano, em mastite humana. Então acho que a gente hoje vai ter um papo bem legal, saindo um pouco do nosso quadrado. Então só aguardando ele aceitar o nosso convite. Agora ele vai entrar, hein? Olha ele aí. Fala, Bruno. Olá, Tudo Franz, bem? tudo bem? Beleza, tudo bem. Como estamos aí, confinados? Esse confinamento é terrível, né? Mas é o que nos resta. É aquele terrível necessário, né? Terrível necessário, exatamente. Então, Franz, aproveitei aí que a gente estava nesse de você entrar ou não entrar, já até apresentei um pouco você. Perfeito. Você é Ah, doutor em sim. biologia, foi um dos primeiros relatos de MRSA em mastite humana. Perfeito, exatamente. Semana que você também colaborou com a Agnes, que inclusive eu já fiz o convite para um dia ela estar aqui com a gente. Ah, sim. Né? Quando eu mandei porque eu faço parte de um grupo de WhatsApp com ela, mandei o anúncio da nossa Uhum. live. Gente, olha, o Franz trabalhou aqui com a gente. Ela é muito simpática, é excelente pessoa. Gosto muito dela. Sim. Então, Franz, olha só, para a gente já ir começando, Sim. eu vou pedir para você, na verdade, para fazer como a gente aqui é muito microbiológico, vamos dizer assim, Uhum. fazer um pouco de uma introdução desse assunto, né? Do aleitamento nessa época de Covid, né? Para você fazer uma Correto. introdução para a gente, aí depois eu acho que a gente pode passar para a parte de perguntas e esperar aqui perguntas dos nossos amigos que estão acompanhando, perguntas que Sem mandaram dúvida. para durante a semana, tá bom? Então, com Tá a palavra, ótimo. você. Perfeito. Bom, gente, uma boa noite a todos. É um prazer muito grande poder participar dessa live do Conecta Micro. É uma experiência nova para mim. Eu estou um pouco nervoso, confesso. Mas antes de iniciarmos a nossa discussão, eu gostaria de pedir licença para recordarmos alguns dados que são considerados fundamentais para o bom andamento de uma discussão desse nível. Eu anotei aqui alguns itens que eu gostaria de discutir com vocês, mas de aprofundar, de certa forma, o conhecimento uniformizado desses itens. Então, na verdade, como todos sabem, o período de incubação do coronavírus varia, em média, de 2 a 14 dias, podendo ocorrer a transmissão durante o período de incubação, sendo a carga viral dos pacientes assintomáticos e sintomáticos semelhante. Logo, o potencial de transmissão entre os dois deve ser semelhante, apesar de não terem muitos artigos que comprovam essa hipótese. Por outro lado, os pesquisadores demonstram que o coronavírus pode sobreviver por até 7 dias no solo, 3 dias em superfícies como plástico, aço e cobre, que são muito utilizados tanto no ambiente hospitalar como domiciliar, permanecendo aí infectantes. Portanto, a gente tem que tomar cuidado, porque se alguém passou por aqueles itens e deixou ali impresso o resíduo de um contaminante que ele portava, nós viemos depois e nos contaminamos. Por outro lado, é curioso no mundo acadêmico a gente acompanhar o que os colegas têm feito, e vocês veem que o professor Paulo Zanotto, do Instituto de Ciências Médicas da USP, ele nos diz uma
informação extremamente relevante e atualizada. O coronavírus, na verdade, ele combina a transmissão respiratória, que nós já sabíamos, com a orofecal. Portanto, ele tem também a característica de funcionar como um enterovírus. Desta forma, as pessoas infectadas passam a liberar enormes quantidades de partículas infecciosas, contaminando os ambientes compartilhados. E esse é o grande problema quando você tem, numa família, um dos membros contaminados. Esse cuidado de higiene leva a possibilidade, a falta de cuidado, melhor dizendo, a possibilidade de infectar todos os presentes naquele mesmo ambiente. Portanto, se uma pessoa estiver infectada e não lavar corretamente as suas mãos após ir ao banheiro, ela poderá contaminar qualquer superfície em que tocar. Então, quando nós vamos a um banheiro de um shopping, coisa desse tipo, nós não temos que cuidar só da lavagem das nossas mãos. Nós temos que estar preocupados com a saboneteira, nós temos que estar preocupados com o depósito de sabonete, nós temos que estar preocupados, inclusive, com o trinco da porta por onde nós vamos sair, que tudo isso pode funcionar como fonte de contaminação para qualquer pessoa não infectada. Além disso, a contaminação ambiental através das gotículas respiratórias e agora através do material fecal também, levando em consideração essa colocação, apoia a necessidade de uma rigorosa higiene ambiental e das mãos. Então nós estamos em todas as campanhas falando da questão da lavagem das mãos, mas a questão da higiene ambiental, vocês veem aí em Niterói, por exemplo, que eles estão lavando as calçadas, as ruas, etc., visando eliminar parte desses contaminantes ambientais que aí estão distribuídos. Como ainda não existe uma vacina, então a prevenção, não temos também um medicamento, logo a prevenção seria a maneira de evitar o contato com os vírus para nos protegermos. Nesse sentido, a gente vai ao supermercado e a gente fica preocupado com a pessoa que está na nossa frente, porque antigamente falava-se que nós deveríamos manter um distanciamento de 1 metro. Depois, a Organização Mundial de Saúde estendeu isso a 1,5 metro para essas gotículas. Mas como um espirro forte pode empurrar o vírus pelo ar por até 8 metros, o ideal então seria nós mantermos um afastamento de 8 metros dos outros. Mas, obviamente, isso é inviável, mas em termos teóricos, seria a forma de garantir a não infecção. Uma outra coisa que é super importante, que nós temos que considerar nesses tempos de coronavírus, é que a multiplicação desse vírus ela é muito abundante. Para se ter uma ideia, cada partícula pode produzir cerca de 10.000 a 100.000 novas partículas. Ou seja, nós estamos sendo bombardeados por uma infinidade de novas partículas infectantes no ambiente onde circulamos, principalmente no ambiente hospitalar. E aí vocês têm esses trabalhos que mostram, inclusive, que fora do ambiente hospitalar já foi identificado no ar a presença desses vírus. Então, trata-se de um vírus, como a gente sabe, de alta infecciosidade, porém de letalidade variável. E aí, vários fatores corroboram essa ideia. Ou seja, comorbidades, problemas imunológicos e agora, inclusive, uma nova teoria mostrando que existem fatores genéticos que estão ligados ao potencial de letalidade do vírus. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Agora, uma coisa importantíssima, principalmente para justificar muitas das coisas que a gente vai falar sobre o aleitamento materno, é com relação ao mecanismo da infecção, que vale ressaltar que a enzima conversora de angiotensina 2, ACE2, é o receptor, foi identificada como o receptor do SARS-CoV-2 no organismo humano. Sim. Portanto, o vírus consegue se ligar a essa proteína que está presente em diversos tecidos e, portanto, justifica o que é encontrado na literatura, que nós podemos ter infecção em diversos tecidos humanos, incluindo aí a mucosa
do nariz, da boca e dos olhos, que são fontes tradicionais de possíveis infecções. Obviamente, os olhos contribuem com menor percentagem e, principalmente, o nariz é a principal porta de entrada desse vírus. Porém, no pulmão, e ele dependendo do tipo da pessoa, mais jovem, mais bem disposto fisicamente, etc., etc., nós temos uma diferença na quantidade, na concentração da ACE2, o que justifica alguns não terem praticamente sintomas nenhum, outros terem sintomas muito agravados. Então, no pulmão, a ACE2, ela é expressa em quase todas as células alveolares em concentrações variáveis. Mas, ao que parece, ela não ocorre nas células alveolares mamárias. Por isso, diversos trabalhos científicos apontam que o vírus não é encontrado no leite humano. E essa informação ela é muito relevante para nós que trabalhamos com aleitamento materno. Dessa forma, os filhos das mulheres com suspeita de Covid podem ser amamentados, mas existem condições. Primeira delas, se as mães desejarem, se elas tiverem condições clínicas que lhes permitam, se ela estiver entubada, coisas desse tipo, óbvio que não vai ser possível. Mas em condições razoáveis, é possível e é desejável. Então deve-se observar, além disso, do desejo da mãe, da possibilidade clínica dela, que todas as precauções para que o recém-nascido não se infecte, uma vez que esse recém-nascido pode ter nascido por parto normal, não infectado, nem durante o processo, nem pelos funcionários os profissionais que o atenderam, então ele não está infectado. Porém, se ele for ser amamentado diretamente em sua mãe, pela respiração, ela pode infectá-lo. Então, nesse caso, recomenda-se duas coisas muito importantes. Primeiro, lavagem das mãos da mãe com água e sabão por pelo menos 40 segundos, aquele tratamento recomendado para todo mundo, ou que ela faça uma higienização das mãos por 20 segundos antes de tocar em seus filhos. Também é recomendável que ela utilize, então, uma máscara facial. E nós preferimos sugerir que ela utilize uma máscara cirúrgica, que é bem mais eficiente. Se ela, obviamente, não puder usar uma N95, uma máscara cirúrgica ou uma máscara de boa qualidade, cobrindo completamente a boca e o nariz. E durante a mamada, observar se nas laterais da máscara não existem aquelas aberturas, porque por ali o vírus pode escapar e infectar o recém-nascido. As mães devem trocar essas máscaras sempre que tossir ou espirrar. E também a cada nova mamada. Então, na residência da mãe, quando não no hospital, obviamente, ela deve ter um número suficiente de máscaras que dê conta dessas trocas sucessivas para que ela esteja sempre em condições apropriadas de amamentar o seu filho. Mães infectadas... Perdão? E ter o apoio do pai ali na hora, né? Porque se tiver sem dúvida. Aí você vai trazer toda a família para participar do processo, ok? Então, as mães infectadas devem manter uma distância mínima de 2 metros. Lembra que a gente falou lá da questão do espirro? Esse 2 metros está colocado na literatura, mas a gente fica pensando se num espirro tão forte o vírus chega a 8 metros, esse 2 metros solicitado ou sugerido pela literatura talvez não seja o suficiente, mas é o que está colocado hoje. E ela deve evitar tocar as mãos do seu filho, porque se ela está contaminada, ela coloca a mão na mão do filho e o filho depois leva essa mão à boca e ali ele se contamina. Esse é um problema. E são pequenos detalhes, mas que faz uma boa proteção a essa criança, não é? Então, se a mãe estiver próxima da criança, obviamente, recomenda-se o uso de máscara, como a gente já falou anteriormente, e, sempre que possível, pedir a alguém não infectado, previamente orientado, então, os profissionais do banco de leite, os profissionais de enfermagem, normalmente os profissionais de nutrição, orientam corretamente essas pessoas a utilizarem
os copinhos, colheres, xícaras, essas coisas, para fazer o uso do leite coletado por essa mulher, sob condições controladas, e alimentar essa criança. Uma coisa que todo mundo sempre se preocupa, obviamente, com relação ao banco de leite, é a questão da eficiência da pasteurização. Então, hoje existem vários trabalhos que mostram que 62 graus a 30 minutos inativa completamente o SARS-CoV. Porque, sob o ponto de vista do aquecimento a temperaturas elevadas, o vírus ele é frágil. Tem uma história até aí do Facebook que apareceu um cientista que fez a pesquisa utilizando os raios solares na inativação do vírus. E alguém lá do Nordeste questionou, bom, mas se o sol mata o vírus, por que aqui no Nordeste está tendo tanta infecção? Mas, obviamente, o sol direto no vírus, não só o aquecimento normal ali do ambiente, né? Então, isso faz uma grande diferença. Por outro lado, as perguntas que são muito frequentes têm a ver com a questão de que, se a nutriz estiver infectada, se ela poderá ser doadora de leite, uma vez que, teoricamente, ela pode amamentar. Então, se ela pode amamentar, teoricamente, ela também pode doar. Não é verdade isso. Por que não é verdade? A portaria 171 da Anvisa, a RTC 171, diz que a doadora é uma mulher saudável, portanto, isenta de doenças infecto-contagiosas. Nesse caso, durante o período que ela estiver com o vírus, que ela estiver infectada, ela não pode ser doadora. Então, seria mais ou menos essa lenha aí para a gente colocar na fogueira, para a gente queimar de acordo agora com as perguntas que a gente espera que as pessoas façam nessa live. Ok? Então, eu acho que é isso, Bruno. Pelo menos assim, um apanhado geral e extremamente rápido, para a gente não perder muito tempo com considerações teóricas, uma vez que a gente pode ter perguntas interessantes para serem discutidas e resolver problemas técnicos do pessoal dos hospitais, então a gente para nesse ponto aí. Combinado? Eu não sei se consegui me comunicar, é tudo uma experiência nova para mim, entendeu? Não, foi ótimo. Fico nervoso, mas espero que tenha dado assim uma ideia, uma pincelada para a gente poder, então, a partir daí, continuar. Não, foi ótimo. Já adiantou algumas perguntas, na verdade. É mesmo? Que legal! Foi ótimo, exatamente. Porque, então, Tix. Né, porque tem algumas perguntas que até eu mesmo já não preciso nem passar para o Franz, porque a gente já sabe, né? Por exemplo, se já existe algum estudo de transmissão vertical do Covid durante esse período neonatal pela amamentação. Você já respondeu, chance zero de ser pelo leite. Exato. Agora, uma coisa que você correlaciona é que normalmente todo mundo que está pesquisando no leite também pesquisa no líquido amniótico. Entendeu? Os grupos, de uma maneira geral, quando eles pegam esses materiais clínicos e levam para o laboratório para analisar, eles analisam os dois. O que eles têm observado? Que nem no leite, nem no líquido amniótico se viu a presença do vírus. Então, ele, a princípio, não está presente nesses ambientes. Agora, qual é o problema da mulher? Então, teoricamente, durante a gestação, a criança deve nascer não infectada, uma vez que não foi transferido o vírus pela placenta, não chegou no líquido amniótico, não chegou na criança, portanto, ela nasce não infectada. A princípio, seria isso. Mas uma das coisas que tem se observado é que, na gestação, a mulher sofre uma espécie de imunossupressão para manter o feto. E essa imunossupressão facilita muito o vírus se desenvolver em outros locais. Então, esse é um problema da gravidez. Ok? Então, vamos lá. O governo... Essa pergunta foi boa. Que parece que o governo chinês está contraindicando a amamentação, mesmo em casos suspeitos da mãe. Tá? Não, então, quando a gente começou, a nossa história com o Covid foi a seguinte. O pessoal do Ministério da Saúde começou a montar o site
do Covid lá em Brasília. E aí eles foram pegando todas as ações do Ministério e chegaram no banco de leite. E aí eles falaram, bom, essa parte aqui vocês complementam. Rapaz, não tinha nenhum artigo sobre isso. Aqui, em português, zero. E aí nós começamos a pegar, obviamente que em inglês, essa publicação dos chineses. E aí essa publicação, se não me falha a memória, ela é de novembro. Em novembro, a Covid era uma doença muito desconhecida. Só que os chineses, o que aconteceu? Eles descobriram infecção em vários órgãos. Entendeu? E a presença do vírus, inclusive, no sangue. Não tiveram tempo suficiente para pesquisar no leite. E aí eles sugeriram que, para efeito de segurança, não faça aleitamento materno. Só que, posteriormente, os americanos, que tinham mais condições e mais tempo, eles pesquisaram, isso que a gente acabou de conversar, a presença do vírus no leite. E não encontraram. E aí foram, bom, se não tem vírus, esse leite é isento, não é uma fonte de infecção, portanto o aleitamento materno pode prosseguir. Aí, OPS, OMS, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, todos aceitaram que, de fato, não era uma fonte de contaminação, portanto, o aleitamento materno estaria liberado. E por isso a gente tocou. Então, ok? Orientações oficiais são de que mamãe até hoje, pode... data de hoje, porque é uma coisa complexa. Você fala, não tem, aí amanhã aparece no lance, tinha um artigo lá dizendo que encontrou. Bom, aí é outra coisa. Mas até hoje não encontrei nenhum artigo que dissesse que o vírus estivesse no leite. Então nós continuamos assumindo que não está. Agora, é tudo muito dinâmico, entendeu? Então, mas até agora, não. Eu comento com meus alunos e com outras pessoas que a gente está vendo ciência on time, né? Ah, meu Deus. Muita. E é isso on time. Né? E tem um problema, sabe o que é? Você vai pegar, assim, você já deve ter percebido isso, você pega vários artigos aqui, dizem uma coisa, você pega de outra escola, também diz outra, e aí essa, sabe? Então você tem que... Exatamente. Então, é muito jovem, 3, 4 meses uma doença, isso é nada. A gente está vendo se você comparar, né? Se você comparar com as outras infectos contagiosas, isso é nada. Absolutamente nada. Sim. Não é? Então, eu acho que você já até chegou a comentar quando você estava nas suas... Não, diz. Mas eu pedi, até porque domino o assunto sobre aleitamento, vamos lá. Mãe infectada que não se sente, mesmo a gente sabendo que pode, que a orientação oficial é que não tem problema, ela não se sente à vontade. O que a gente recomenda para ela? Como ela pode levar o leite dela a esse bebê da melhor forma? A gente tem que considerar duas coisas. E isso a gente aprendeu a duras penas. Aleitamento materno é desejo. A mulher tem que desejar amamentar. Se ela não se sente à vontade, ela não quer, ela não pode, psicologicamente, emocionalmente, ela não está preparada. Bobagem. Tudo que você fizer não vai conseguir sucesso. Agora, se ela está com medo por problema da infecção, aí sim você pode ajudar. Você pode ir lá fazer massagem, ordenha, coleta desse leite, obviamente, todo paramentado, porque um dos problemas no Brasil é a questão da biossegurança. Nós, infelizmente, nós somos muito ruins em nos protegermos, nós nos preocupamos muito com o paciente, mas nós, sabe, não encontramos ainda um ambiente tão inóspito quanto na presença desse vírus. Uma coisa daí que você vê... aprender com esse corona é higiene, né? Sim, é biossegurança simples e pura. Igual aquilo que eu comentei, que eu fiquei impressionado. Em Israel, eles trataram centenas de pacientes e nenhum médico se infectou. Você pega aqui nas estatísticas brasileiras,
Um monte de médicos se infectou e morreu, um monte de enfermeira morreu, uma coisa terrível. Nós estamos superando, em termos absolutos, a maioria dos países por onde o vírus está da mesma forma. Tanto pela nossa falta de condições materiais, quanto por esse altruísmo que a gente quer cuidar do paciente e se esquece de cuidar da gente. Entendeu? Isso é muito grave na nossa cultura. De comer, né? Exatamente. Esse é um problema. Uma vontade muito grande de ajudar e aí, às vezes, acaba não priorizando a sua proteção com a falta de EPI que a gente está vendo que está crônica, né? Com certeza. É verdade. É isso. Mas aí, voltando àquele ponto, se a mulher ela tem medo porque ela tem medo, é natural do ser humano. Então você pode coletar esse leite, você pode, obviamente, utilizando todo o material esterilizado previamente, e você coleta esse leite, transfere e utiliza lá uma outra pessoa que possa fazer a alimentação desse prematuro sem nenhum problema. Tranquilo, super tranquilo. Entendi. Ok? Ok. Porque ela não podendo doar, mas para o seu próprio filho não tem problema, né? Sim, como doadora não, mas para o seu próprio filho sempre. Entendi. E isso é uma bondade. Entre aspas, se tem alguma coisa boa nesse vírus, é só isso. Porque o resto ele é terrível. Para as pessoas que realmente se infectam, ele é terrível. Mas para aqueles 85% que de fato não ficam graves, não tem problema, é uma coisa. Mas para os 15% e aqueles 5% que vão para o tubo, não sei o quê, isso aí é terrível. Realmente, a gente vê no hospital algo muito desagradável de se ver. Okay? E aí, aproveitando aproveitando até o link dessa mãe que quer tirar o leite para dar para o filho. E aí foi uma pergunta até que veio lá do Fale Conosco do seu site. Ah, sim, sim. Qual é cuidados em relação à desinfecção com as bombas de tirar leite? Então, as bombas tirar leite, de uma maneira geral, se você imaginar na casa da paciente, vamos imaginar duas coisas. Uma questão no domicílio e uma questão no ambiente hospitalar. No domicílio, o que ela pode fazer? Lavar com água quente e sabão e ferver por 15 minutos. Resolveu, matou tudo, vida que segue. No ambiente hospitalar, normalmente a gente usa um sanitizante, hipoclorito de sódio 200 ppm, 30 minutos, e depois encaminha para a central de esterilização e lá eles autoclavam e normal. Então, são essas duas possibilidades. Entendi. Deixa eu ver a próxima aqui. Quais as medidas preventivas necessárias para as mães infectadas que decidiram aleitamento, a gente já comentou, né? É sempre a máscara, não é? A lavagem das mãos e o distanciamento de outras pessoas regulamentar e utilizar uma terceira pessoa quando possível. Nessa época aí do Covid, né? Nessa época está tendo esse problema com o Covid. Os bancos de leite estão recebendo doação normalmente? Olha, esse é um grande problema. Porque eu posso te dizer que a nível Brasil, talvez uns 30% a 50%, dependendo da região, diminuiu. Por quê? Primeiro, as doadoras, elas têm medo daquela pessoa que vem do banco de leite buscar o leite na casa dela ser uma fonte de contaminação, porque ele passou antes lá na casa da vizinha, que eventualmente ela não sabe se contaminou ou não, então elas não querem que ele chegue perto. Esse é um problema. Assim, o banco de leite, ela tem o leite, ela é doadora, mas ela está com receio de que a pessoa que faz o contato entre o hospital e a casa dela seja uma fonte de contaminação para ela e para sua família. Então ela deixa de doar. Esse é um problema.
Por outro lado, teve no início uma falta de EPI, ou seja, de você ter máscara para doar para essas mães, o gorro, máscara, aqueles EPIs normais que se distribuem para as doadoras, eles sumiram do mercado, porque assim, muita gente que não usava, de repente foi para a farmácia comprar e tal, teve um problema bastante sério. Agora isso está tudo voltando ao normal, entendeu? Então, mas como as pessoas ainda estão nesse isolamento social, muitas das mulheres perderam aquele ânimo de ser doadora. Então a gente fica nessa. Inclusive agora, dia 19 de maio, vai ter o Dia Mundial de Doação, e aí vai ter essa campanha no sentido de resgatar aquelas que agora já vendo o problema, tendo mais sociabilizado, estão mais informadas, etc., elas devem retornar à doação. Tá, a gente recebeu algumas perguntas, na verdade, em relação ao aleitamento normal, não necessariamente em relação ao corona, que eu vou até... Ah, sim. Que a gente fala de aleitamento, eles começam... Ah, sim, não. As perguntas também sobre pode congelar leite, não pode? Ah, pode. Então, o leite humano pode ser congelado depois de aquecido? E depois Olha só, vai perdendo... essa é uma curiosidade muito interessante, porque tem, assim, vários sites de culinária, de coisas desse tipo, que falam que quando você congela determinados alimentos, você perde várias vitaminas, entendeu? Principalmente hidrossolúveis, etc, etc. No leite humano, praticamente você não perde nada. Então, você congelando o leite humano, ele se mantém com a sua característica muito semelhante àquela que foi obtida no momento que ele saiu da mama. Ele se preserva integralmente. Posteriormente, você tem dois tipos de aquecimento. Você tem o aquecimento que a mãe faz na casa dela ou lá na UTI neonatal, que normalmente é um aquecimento até 40 graus. O ideal é que chegue a 36 graus. No aquecimento a 36 graus, você está elevando o leite para a temperatura corporal. Portanto, todos os nutrientes são preservados. Você não perde nada de novo. Então, obviamente, alguma parte da gordura que se fixa na superfície do frasco, quando você descongela e mantém essa temperatura, você pode perder essa fração pequena de ácidos graxos. Mas é só isso. Em termos normais, você consegue uma boa nutrição para o seu paciente. Entendi. Tem algum estudo mostrando se o congelamento é eficiente para eliminar o corona? Pelo contrário, os poucos trabalhos que eu li dizem que o congelamento preserva o corona. E essa é uma preocupação. Imagina se uma mulher está num período de incubação, ela, então, se pressupõe saudável, ela coleta o leite, congela e manda para o banco de leite. Se o funcionário lá não se preocupar, não tiver cuidado, todos os itens de biossegurança, eventualmente ele pode até se contaminar com esse leite. Apesar de que, uma vez que o vírus está na água, ele não tem energia cinética suficiente para flutuar e voltar para o ar. Então ele não vai ser um contaminante do ar. Ele vai estar contaminando como uma partícula dentro do líquido. Então o funcionário teria que ter uma solução de continuidade para aquele líquido cair, coisas desse tipo, ou então cair na mão e depois ele colocar essa mão na boca, ou no olho, etc. Mas muito pouco provável. A verdade é essa. Entendi, mas esse leite que foi, lógico, ele não saiu contaminado da mãe, porque a gente até chegou... Sim, mas ela respirou durante o momento da coleta, eventualmente ela contaminou. Só que ele chegando no banco de leite, ele vai ser obrigatoriamente pasteurizado. Porque Entendi. nós pasteurizamos 100% dos leites doados que não sejam de mãe para filho. Se for de uma mãe para um paciente, seja ele qual for, o leite vai ser sempre pasteurizado. Então, e nesse sentido... Mesmo que
deu azar desse leite ter sido contaminado, a criança que recebeu Ah, sim, não vai ter risco nenhum, nunca. Isso é ótimo. Isso é bem legal. A Ellen Sabino aqui perguntou: Uhum. mulheres que desenvolvem fissuras nos bicos dos seios podem transmitir o novo coronavírus durante a amamentação? Eu acho que esse Esse é um detalhe problema que ninguém sabe. que a Por gente quê? não sabe, né? Isso ninguém, até hoje, é o que eu te falei. Amanhã a gente Amanhã pesca aqui um vai aparecer, desse tamanho. Mas até hoje ninguém estudou isso ainda. Se tivesse um aluno de mestrado ou de doutorado que quisesse estudar, seria um tema interessantíssimo. Tem tanto tempo Mas agora. aí, mas olha só, tem que dar sorte, porque tem que pegar o sangue na viremia para pegar lá na fissura para colher e levar isso aí e analisar. Agora, teoricamente, em biologia é verdade, tudo é possível. Então, Biologia. essa seria possível sim. Infelizmente, mas seria possível. Sem Uma dúvida. outra pergunta que pintou aqui do Aloísio, nosso professor lá, colega nosso, perguntou se o Uhum. parto cesariano de uma gestante que está com corona pode servir como uma forma de prevenção da infecção neonatal. Volta quase que na questão anterior. Imagina o seguinte: na cesárea você tem um sangramento. E se o vírus está no sangue, se você não tiver uma técnica muito apurada, esse sangue vai entrar em contato com essa criança. Então você não garante. O Pode ser risco tudo bem, é, existe sempre o risco. E uma preocupação, inclusive, importante que as pessoas estão levantando é a questão de você ir hoje receber a transfusão sanguínea. Se o banco de sangue, de onde vem aquele sangue, não estiver fazendo o coronavírus, porque não era rotina. É uma rotina que deve ter sido agregada. Caso contrário, você pode se infectar com o sangue daquele paciente infectado que doou e chegou até você. Ele estava num período de incubação, o sangue dele estava contaminado e ele chegou até você. Por isso que os chineses fizeram aquela normativa de evitar sangue, leite e tudo que fosse possível. uhum. É mais complexo. Você vê que a questão ela vai se desdobrando, Não é? entendeu? Não, ela é complexa, muito complexa. Poxa, tudo de corona hoje em dia está completamente complexo. Não, mas isso, hoje sabe de uma coisa, amanhã já mudou um pouco. Não é bem assim, foi o que a gente está comentando toda hora, né? Cloroquina funciona, Então, não porque funciona, né? imagina o seguinte: dentro do seu organismo, uma vez que o vírus infectou, ele vai, por exemplo, para o rim. Como é que ele vai do pulmão para o rim? Via sangue, né? Ou eventualmente por linfa, não sei. Mas nesse movimento, você vai lá numa artéria, numa veia, colhe um sangue e transfunde. Passou por todos os outros exames, menos esse. Pode contaminar ou não pode? Não sei. Pode. Então tem que levar isso em consideração também. Com certeza, eu acho que esse pessoal dos bancos de sangue, eu não tenho acompanhado, é até uma falha, mas não dá para a gente acompanhar tudo, né? Mas, obviamente, eu penso que os bancos de sangue devem estar agora fazendo, inclusive, também a triagem para o Covid. Não estava anteriormente porque não tinha kit. Você vê Não é? que foi a briga aí toda para poder importar os kits, etc. Ainda não tem kit nem para todos os pacientes que estão internados. É uma coisa muito, muito nova, entendeu? A gente está vendo Isso que o acontece. principal problema dessa pandemia está justamente sendo as subnotificações, né? Sem Por conta. dúvida. Sim. Então, na verdade, nós nunca vamos saber o número exato que a gente algum dia teve. Isso é É, bobagem. Porque pois é. muitos se curaram, nem se deram conta e vida que segue. Você não vai nunca sair fazendo 100% de exame da população para saber exatamente o número. Não, não vai acontecer isso nunca. É um número aproximado estatisticamente aceitável. É isso que a gente vai conseguir, não mais.
claro. Olha só, Virgínia Silva mandou pergunta pra gente aqui. Ah, Estou amamentando minha filha de 6 meses e minha licença sim. maternidade está acabando. Tenho que voltar ao meu Uhum. trabalho, que é dentro de um hospital. Tem Sim. chance de minha filha se contaminar? Que cuidados devo tomar? Rapaz, é aquele negócio de você me apertar sem me abraçar, porque imagina o seguinte, é uma médica, né? Então ela Isso. vai lá, Parece. atende os pacientes. Não sei que especialidade, mas ela atende os pacientes. Se um desses pacientes está num período de incubação, que ela ali, eventualmente, fazendo os procedimentos, ela se contamina. Porque aparentemente a pessoa está bem, está saudável, forte, não tem problema nenhum, e aí ela se contamina. Se ela volta para casa contaminada, é possível que ela contamine os parentes dela sim. Aí ela vai ter que tomar Esse é cuidado. um grande problema dos médicos intensivistas, é eles saírem lá da UTI e voltar para casa. Tem uns que preferem até não ir para casa, ir para outro lugar para ficar isolado, para não levar o raio do vírus que ele viu trocentas pessoas infectadas e alguns morrendo e a situação muito difícil. Isso está na cabeça deles. Então, intensivista, nesse momento, é uma coisa complexa. Muito mais do que em condições normais. Uhum. Deixamos ver aqui, caso minha mãe. Parará, parará, parará. Ó, pergunta na verdade sobre amamentação em geral, né? Nem em relação ao Uhum. Covid. Qual a melhor forma da gente armazenar esse leite humano? Bom, então, no caso, ela, digamos assim, eu não sei exatamente o contexto, mas posso imaginar que ela está coletando o leite. Vamos imaginar que seja para ela preservar em casa para depois voltar ao trabalho. Isso. Então, existe uma coisa que é confusa no Brasil, que nós somos o país que tem as normas mais rigorosas do mundo em termos de preservação de leite humano. Uhum. Quando você encontra com um francês, aí ele fala: Nossa Senhora, lá no Brasil vocês são muito exigentes. Por quê? O negócio é o seguinte: a mulher coleta o leite e vai dar aquele leite posteriormente. Se ela colocar na geladeira, na nossa legislação, esse leite vale por 12 horas. Se ela vai congelar esse leite vale por 15 dias. Lá na França, lá na Espanha, esse leite vale por 3 meses. Mas Entendi. nós, para preservarmos integralmente as características e a qualidade do leite, fizemos um tempo menor. Por quê? Quando você pega o leite humano e coloca a menos 18 graus, ele está congelado. Mas existe uma enzima que está depositada num glóbulo de gordura do leite, que é uma lipase, que ela tem atividade a menos 18 graus. Claro que é uma atividade lenta, mas ela tem atividade. E ela tem uma especificidade curiosa por ácidos graxos essenciais. Então ela começa a fazer a lise dos ácidos graxos essenciais. Nós não queremos perder os ácidos graxos essenciais, porque para o prematuro isso é fundamental. Ele não sintetiza esses graxos, por isso chama essencial. Então nós queremos preservar isso para levar integralmente para o receptor. E aí a gente tem que diminuir o tempo de estocagem para diminuir as perdas dos ácidos graxos essenciais e para, de fato, nutrirmos o nosso paciente. Que Então, interessante. a diferença é essa. Mas o E cuidado com a qualidade se ela do. quiser manter o leite por um período maior, o que faz? Leva num banco de leite, se pasteuriza, e aí o leite é estocado por até 6 meses. Entendi. Isso tranquilamente, nível Brasil. No exterior, as regras são completamente diferentes. Diferente. Entendi. Ok? Vamos ver aqui. Você acabou de. Uma das perguntas que eu ia te fazer, você acabou de responder. Por quanto Ah, tempo o leite materno pode ficar armazenado em geladeira ou no freezer? Foi o que você acabou de. sim. Ok.
Existe alguma restrição para congelar leite em recipiente plástico? Existe. Porque o plástico, quando você vai polimerizar o plástico, você tem que colocar alguma substância. Uma delas é o bisfenol. Então, se o plástico for de má qualidade e ele tiver presença de bisfenol, você não pode utilizar esse tipo de plástico. Então, nós podemos utilizar frascos de boa qualidade, isentos de bisfenol. Normalmente, o pessoal não gosta muito que fala dessa forma, mas as mamadeiras sem o bico são excelentes frascos de plástico para conservar leite humano. As pessoas detestam isso. Não, mas como assim mamadeira? Só que a mamadeira, para estar no mercado, ela passa por uma série de controles de qualidade. Então ela tem que ter tudo que é bom. E aí você vai lá e joga fora o bico, usa aquele frasco e põe o leite. Preserva de forma maravilhosa. Quando comparado com os frascos importados exclusivos para leite humano, ela é 10% ou menos do custo dos frascos específicos para leite humano de plástico. Mas para a gente, e isso é uma característica só do Brasil, nós usamos frasco tipo maionese ou Nescafé, que é também um frasco que foi aprovado pela Vigilância Sanitária, tem uma qualidade estrutural fantástica. Só para você ter uma ideia, um frasco de Nescafé, você pode colocar água, colocar no freezer, tirar do freezer, colocar na autoclave, voltar para o freezer, colocar na autoclave, ele resiste 140 vezes. Caramba. Então, a resistência ao estresse térmico deles é fantástica e vem de graça. É só você achar um lugar que serve café e pedir a doação dos frascos. Eu tenho um monte para doar aqui. Então, qualquer banco de leite próximo a você aí, ou o nosso mesmo lá, você só telefona, nós vamos buscar aí, não tem problema nenhum. Não, minha esposa durante a amamentação doou bastante leite, porque ela produzia. Sim. E aí a gente aprendeu, então a gente começou a guardar. Então, olha, isso faz uma diferença absurda. Quando a gente começou com o banco de leite no Brasil, o Brasil tinha 5 bancos de leite. E, naquela época, o custo para você montar um banco de leite era 80% frasco. Por quê? Todos os frascos que nós utilizávamos no Brasil eram importados dos Estados Unidos. E era um frasco siliconizado por dentro, não sei o quê, com um monte de características. Aí a gente, na época do Collor, sumiu o dinheiro, não tinha mais condições de importar frasco nenhum. A gente foi dar uma aula em Belo Horizonte e o pessoal de lá utilizava frasco de maionese para trazer para a aula. E a gente olhou todas as características que a gente desejava, ou seja, boca larga, material já aprovado pela Vigilância Sanitária, era tudo de bom. Então, a maionese de vidro, né? De vidro. Hoje já não tem mais, mas a gente trouxe isso para cá, testamos, e aí começou a ser utilizado. Chegou ao ponto que os bancos de leite no Brasil tinham 280 mil frascos de maionese reciclando para a sua atividade. Então nós tirávamos, digamos, dos lixões 280 mil frascos por período para poder... Depois veio a questão da Hellmann's, que o melhor frasco, de fato, é o de vidro. Só que aí o cara disse para a gente o seguinte, olha, o frasco de vidro me custa 50 centavos. O frasco de plástico me custa 5 centavos. Além disso, em uma carreta com plástico, eu levo mais não sei quantas mil unidades. Então você acha que eu vou voltar para o vidro? Aí acabou a nossa fonte graciosa de... Aí, café. O Nescafé, ele está aí, e tem umas fábricas de Nescafé no Mato Grosso do Sul,
que eles doam os frascos para os bancos de leite, inclusive com tampas coloridas. E aí eles colocam colostro num, com um tipo de tampa, leite de transição, leite maduro. Pela tampa, eles classificam os lotes que eles têm nos bancos de leite. É muito interessante. O que a gente leigo escuta que é para doar para banco de sangue é frasco de vidro com tampa de rosca. É isso? De tampa de plástico. Porque o problema é que o leite humano, quando em contato com o metal, ele oxida o metal. Entendi. E a ferrugem que forma aqueles grumos, se ele cair no leite, ele depois, na hora de você passar na sonda do prematuro, ele entope a sonda. E aí tem que retirar a sonda, repassar a sonda, o neonatologista fica doido. Então, isso não pode acontecer de forma nenhuma. De forma nenhuma. Por isso, o frasco de vidro com tampa de plástico. Então já estou lembrando, Nescafé, mate instantâneo. Sim, Gente, exatamente. Frascos, Quem tiver isso, pode... Isso vale ouro no banco de leite. Isso vale ouro. Frasco de Nescafé, frasco de mate instantâneo. Esses são os dois que me vêm na cabeça assim. Sim. Ô Franz, deixa eu te perguntar, quantos ml mais ou menos de leite um recém-nascido atendido no Fernandes Figueira precisa por mamada? Você pode começar uma realimentação com 2 ml. Então você imagina quantas crianças você alimenta com 1 litro de leite. Nossa. Entendeu? Então assim... Mães que estão e tem leite sobrando, doem. Eu estava vendo hoje uma frase num rótulo de um frasco de um banco de leite americano, e aí estava escrito assim, qualquer gota conta. Pois é. Então, gota conta. Então, é uma coisa muito interessante, porque são volumes extremamente pequenos, mas que você traz uma quantidade de energia e fatores de proteção, que é o mais importante, quinonas, etc., que você transfere para esse prematuro, e você matura o trato gastrointestinal e você facilita ele rapidamente a começar uma alimentação mais volumosa e um ganho de peso mais favorável. Isso é muito importante. Importante. Deixa eu ler aqui, a ASC, esses nomes complicam. A ASC Pereira, eu acho que essa até vou eu mesmo responder, porque o Fran já respondeu. Há mães que não se incomodam de que seu bebê se alimentem em mamas de outras mães. O bebê que mamar em uma mulher contaminada pode contaminar no ato de mamar. O bebê que mamar de uma mãe contaminada pode se contaminar. Como a gente falou aqui... Tem só uma particularidade. Eu sei que você vai responder porque você é esperto. Mas então, tem uma particularidade aí muito importante. Particularidade importante. É a questão do HIV. Entendeu? Olha, pra você gente, falando com o outro. Pra gente, até o dia que nos chamaram para discutir HIV, leite de mãe de leite era normal, aceitável. No interior acontecia muito. Vários colegas diziam, eu tenho a mãe de leite, sem problema. Só que aí veio AIDS. E AIDS, até determinado ponto, você não percebe. E quando essas crianças eram amamentadas, elas se infectavam. Teve o caso de um médico... O corona não é transmitido, mas outros vírus são, né? Sem dúvida. Esse é o problema. E o caso mais simbólico para a gente é a AIDS. Então, depois que veio a AIDS, ser alimentado no seio de uma mulher que não seja a mãe é completamente contraindicado. Entendi. Não recomendamos isso em hipótese nenhuma. Óbvio, entendi. Você pode pegar o leite daquela mulher, pasteurizar e dar para a criança. Por isso que eu te falei, todo leite doado, que não for para o filho, que a gente tem a doação exclusiva, ou seja, da mãe
para o próprio filho, sem problema nenhum. Tá ótimo. Agora, da mãe para outra criança, pasteurização. É a única forma da gente garantir que não vai haver infecção dessa criança. Tá não, ótimo. não existe outra. Ok? Então, para essa pessoa, eu responderia dessa forma. Dessa forma, tá A ótimo. questão do Covid, a gente tem a preocupação da máscara, da mãe para o filho dela, a lavagem das mãos, é aquilo que a gente já falou. Mas, para filhos de terceira, nunca, jamais. Entendi. Infelizmente. Mas essa é a verdade. Franz, estamos chegando Diga. aqui a nossa 1 hora. Sim, Muito por ter vindo aqui tirar essas dúvidas todas. maior prazer. Foi Com muito certeza. legal. Eu te confesso que eu estava aqui um pouco inibido, que eu falei, eu não sei muito bem como é que isso vai funcionar, mas aqui a gente, pelo menos, tem disposição, entendeu? Foi ótimo. Fico muito Foi feliz. ótimo. Conseguiu tirar todas as dúvidas que apareceram. Queria abrir, na verdade, para você, se tiver mais algum comentário para fazer, algum outro cuidado. Olha, na verdade, eu queria só fazer aquela ressalva que eu acho que é importante, que tudo isso que nós dissemos, como eu já falei anteriormente, mas gostaria de frisar isso, é a informação que nós temos disponível hoje. Para a semana que vem, pode ter novidade. Esse aqui é o problema. Então, essa doença... O Franz de novo, não tem problema. Tá combinado? Tá combinado. E tendo esse parêntese aí, tá tudo certo. Eu agradeço muito a oportunidade, fico muito feliz de poder ter esse espaço aí para conversar com as pessoas, ok? Tá bom. Gente, ó, Fique com Deus, muito obrigado aí. Obrigado você. Forte abraço. Gente, só para combinar vocês, semana que vem tem live também. Vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. A gente ainda vai bolar o título com o professor Mauro Romero, lá da UF. Imperdível. Quem já assistiu palestra dele sabe. Imperdível. Tá bom, gente? Até semana que vem. Tchau.